Sobre essa palhaçada aí, que estão querendo agora atacar o Gabigol. O negócio é o seguinte, estão querendo procurar crise aonde não existe. Flamengo tá sem perder há 11 jogos, Flamengo tá num excelente momento, e aí querem falar alguma coisa. Porque o Gabigol, ele tava de folga. Se ele tava de folga é porque o treinador achou que os jogadores poderiam fazer o que quisessem, a fisiologia achou, a preparação física achou, é folga. Vocês sabem o significado de folga? Ah, mas tem semana decisiva chegando. Ok, mas tem jogador que precisa desses momentos até pra dar uma extravasada. E ninguém pode falar uma coisa do Gabigol com relação à dedicação. Ah, mas o Gabigol tá perdendo muito gol, inclusive perdeu um claro contra o Atlético Paranaense. Ok, mas ninguém pode falar que ele não corre, que ele não se entrega, que ele dá migué em campo, que ele não tem preparação física, o Gabigol não para de correr o tempo inteiro. Então, se ele tivesse acima do peso, se ele tivesse num momento físico questionável, nada disso. É um dos caras que mais correm dentro de campo pelo Flamengo sempre. É fominha, quer jogar todos os jogos. Então me desculpa, pode fazer a crítica que quiser ao Gabigol. Agora, com relação a isso, o cara tá na folga. E saiu, bebeu, ele pode fazer o que ele quiser na folga. Querem procurar crise onde não existe. Já que o Flamengo tá 11 jogos sem perder, querem procurar alguma coisinha pra falar. E o torcedor não pode cair nessa. O Gabigol pode sair na folga sim. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? E aí, vocês concordam com o Thiago Asmar? Coloca aqui nos comentários. E no vídeo de hoje, é lógico, a gente vai falar tudo sobre Flamengo versus Palmeiras, praticamente uma decisão desse Brasileirão. E o Flamengo tem um poder, né, de fazer os antes torcerem para os próprios rivais, que é o caso do Neto torcendo para o São Paulo no meio da semana. Em relação ao Fabrício Bruno, ele rasgou o peito e desabafou sobre a sua contusão e também sobre a sua chegada no time rubro-negro, falando sobre o Tite. O Tite vai convocar atletas rubro-negros, tá? E o Flamengo vai ter desfalque aí contra o Fortaleza. E o Lázaro, o pessoal quer pagar miserinha pelo Lázaro. Hoje em dia aqui não aceita miserinha não. É só a partir de em torno de 60 milhões de reais. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo do OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês conferem a Bundesliga de graça e ao vivo e ainda os melhores momentos do Brasileirão, Libertadores e também Copa do Brasil. Baixe o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Agora eu queria destacar aqui uma situação muito curiosa relacionada aos antes de uma forma geral. Eu acho que o Flamengo é o único clube no mundo que consegue unir as torcidas de São Paulo, as torcidas do Sul, as torcidas do Rio de Janeiro. O Flamengo tem um poder tão grande de causar inveja nos outros, que tem palmeirense torcendo para o São Paulo, tem corintiano torcendo para o Palmeiras, corintiano torcendo para o São Paulo. É um fato ali de que a gente coloca as pessoas para saírem da sua zona de conforto, ainda mais os torcedores de outros times. Vou pegar de exemplo aqui um ídolo da torcida do Corinthians, que não teve vergonha nenhuma em falar que vai torcer para o São Paulo nessa semifinal de Copa do Brasil. Claro, vocês sabem quem é o Neto. O Neto, que é um ídolo corintiano, tem tanta raiva do Flamengo e inveja, que o Flamengo vai jogar contra um rival do Corinthians e ele vai torcer para o rival, ele vai se transformar num São Paulino. O nome disso é grandeza. A grandeza que o Flamengo tem é tão grande que consegue fazer essas situações bizarras que eu nunca imaginei que pudesse acontecerem. Será que é o medo do Flamengo ficar tão grande, tão grande, tão grande e não parar nunca mais de crescer? Porque o Flamengo tem totais condições de chegar na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores, né? Estamos a 3 jogos do título da Libertadores, caso a gente consiga passar para a final, né? A gente passando nesses 2 jogos, estamos a um jogo aí do título. Campeonato Brasileiro, ainda estamos lutando, mesmo que seja difícil, então os antes ficam se descabelando, né? E a gente consegue fazer essa transformação fantástica, né? Fazer um corintiano torcer para um São Paulino. Queria saber a sua opinião, se na região que você mora acontece também dessas situações. Porque aqui no Rio é todo mundo unido contra o Flamengo, né? Ninguém tem vergonha. O Vascaíno não tem vergonha de torcer para o Botafoguense, o Vascaíno não tem vergonha de torcer para o Fluminense, desde que seja contra o Flamengo. E isso também vale para os outros clubes do Rio e, muitas vezes, no Brasil inteiro. E agora falando sobre nossa Seleflá, jogadores que a gente tem e que com certeza serão convocados nessa próxima janela aí da FIFA em relação a amistosos, né? Será a última convocação antes da Copa do Mundo. E aí a gente tem vários jogadores que vão ser selecionáveis, né? Que vão ser ali selecionados pelos técnicos das suas seleções. Em relação ao Brasil, o Brasil vai jogar entre o dia 22 e 27 de setembro, sendo que a gente tem uma partida importante contra o Fortaleza, se eu não me engano é fora de casa,
no dia 28. Então, quem for convocado pelo Tite não vai poder jogar essa partida, e acredito eu que nas outras seleções também não vai dar tempo aí para eles chegarem e jogarem contra o Fortaleza. Vamos lá, começando pelos jogadores de outros países. Com certeza o Varela vai ser convocado, assim como o Pulgar, ok? O Varela e o Pulgar são sempre convocados, assim como o Arrascaeta também, então já são 3. Talvez o Vidal, jogando a bola que está jogando, também seja convocado. E aí já são 4 jogadores. Em relação à seleção brasileira, com certeza o Pedro vai ser convocado. Bota a minha mão no fogo, tem informações de que o Pedro sim será convocado, somente se ele tiver contundido. O técnico Tite não vai convocar o Pedrão do Mengão. Agora, quem corre por fora? Gabigol corre por fora, e muito por fora. Não acredito que ele vá convocar o Gabigol. Um outro jogador que eu acredito que ele vai convocar sim, porque está jogando ali o fino da bola, é o Everton Ribeiro, um jogador que ele tem muita confiança, o Tite. Então, acredito eu que desses jogadores, pelo menos uns 5 a gente vai perder, né? Everton Ribeiro, junto com o Pedro, o Pulgar, o Varela e também o Arrascaeta. E aí pode ser que a gente perca também o Vidal e o Gabigol. Tomara que a gente não sofra um reflexo tão grande na partida contra o Fortaleza. Por isso que a gente fortalece o nosso time, para quando chegar o momento das seleções convocarem, a gente ter ali, além de um time 11 dentro de campo, ter mais um elenco recheado de bons jogadores no banco de reserva. E é hoje que o Flamengo tem que entrar com a faca nos dentes. Palmeiras versus Flamengo no Aliança, lá, o antigo Parque Antártica, valendo a continuidade, para mim a continuidade do campeonato, né? Palmeiras está em primeiro lugar com 48 pontos, Flamengo está em terceiro lugar com 39 pontos. No meio desses dois, o Fluminense, que tem uma partida a mais, está com 41 pontos na segunda colocação. Perante os meus olhos, eu enxergo o quê? Se o Flamengo vencer essa partida, Flamengo ganha uma vida aí espetacular no Campeonato Brasileiro, porque podem reparar que a tabela do Flamengo, depois dessa partida difícil contra o Palmeiras, os outros jogos difíceis contra times, digamos assim, grandes, que disputam o título, que estão lá em cima da tabela, os jogos vão ser todos na casa do Flamengo, lá dentro do Maracanã, ou pelo menos no Rio de Janeiro, como vai ser com o Botafogo. A situação é a seguinte, o Palmeiras vai ter uma tabela muito mais complicada que a do Flamengo. Mas caso o Palmeiras vença hoje, eles abrem uma diferença assim bem grande, né? Apesar que nada é impossível. Se o Flamengo vencer, diminui para 6 pontos. E 6 pontos dá pra gente recuperar com essa tabela. Eu acredito que se o Flamengo vencer e continuar nesse embalo, vai chegar aí no final do campeonato, um campeonato disputadíssimo, muito legal de todas as torcidas poderem ver com o Flamengo disputando ali com o Palmeiras, acredito eu, caso o Flamengo vença hoje. O Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação: Santos no gol. Só um segundo, tá? Em relação ao time, eu vou dar a escalação da força máxima, porque eu não trabalho na fisiologia do Flamengo para saber qual o jogador que está mais ou menos ali com problemas musculares ou a ponto de estourar. Então eu vou botar a escalação força máxima, porque eu acredito que o Dorival vai botar o melhor possível em campo, caso não tenha nenhum jogador ali com cansaço muscular, né? A fisiologia é muito boa em ver isso. Então, no campo, Santos no gol, lateral direito Rodinei, lateral esquerdo Felipe Luiz. Na zaga do Flamengo, uma pequena dúvida ali, ou Davi Luiz ou Fabrício Bruno ao lado do Léo Pereira. Na parte de volante eu colocaria o João Gomes junto com o Vidal, e aí um pouco mais na frente a gente já sabe, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Um time com uma força aí para vencer o Palmeiras fora de casa, acredito no 1-0, porque acredito eu que o Palmeiras vai jogar recuado, como joga sempre covardemente, com 11 jogadores dentro da própria área, tentando aquele contra-ataque maroto. Muito cuidado, o time do Palmeiras é muito bom. E eu queria saber o seu palpite, por favor, coloque nos comentários. E lembrando sempre, né? Tá com problema? Tá todo mundo ali retrancado? Faz aqueles cruzamentos, temos bons jogadores para cabecear, bom jogo a todos e pra cima deles, Mengão. E falando agora sobre o mercado da bola, mais especificamente falando sobre o nosso Lázaro, nossa joia da base, que meu pai sempre falou muito bem, e hoje em dia vocês podem conferir que o moleque é bom mesmo. Quando meu pai falava, geralmente ele estava certo, né? Foi assim em relação ao Muniz, ao Reinier e etc, né? Paquetá, entre outros. E agora o West Ham, clube inglês, está tentando a contratação da nossa joia, mas quer pagar miserinha. E miserinha aqui na Gávea não. Outros clubes do Brasil, você pode até conseguir levar jogadores por esse valor. Mas aqui, no Ninho do Urubu, na Gávea, no Mengão, vocês não conseguem não. Eles ofereceram, segundo o Globo, 5 milhões de euros, que dá em torno aí de 30 milhões de reais, mais ou menos, né? Um valor muito aquém do futebol que joga o Lázaro.
Um jogador que tem ali um potencial gigantesco, né? Foi fundamental para o Brasil ser campeão sub-17 da Copa do Mundo, entrando ali, fazendo gols decisivos. E o Flamengo determinou que começa a iniciar conversas ali, pode até liberar o jogador se for pelo dobro. 10 milhões de euros, ou 10 milhões de libras, não me lembro exatamente qual a moeda exata, mas o valor não tem tanta discrepância assim. Daria em torno de 60 milhões de reais. Ainda acho pouco, mas pelo menos é um valor que dá para começar a conversar, né? Os clubes europeus ainda acham que o Flamengo está de pires na mão, mas não é assim não. Na década de 90 poderia até ser assim. E olha que o Flamengo nem priorizava muito o pessoal da base, né? Finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000, era um clube mais gerido ali por empresários, né, que colocavam os jogadores às vezes não recebiam, fingiam que jogavam, enquanto o Flamengo fingia que pagava. Era uma época obscura, mas hoje em dia a gente não precisa ficar com o pires na mão, e caso queira levar o Lázaro, segundo o Globo Esporte, só a partir de 60 milhões de reais. Ainda acho um valor baixo, queria saber a sua opinião, coloca nos comentários para a gente fazer aquela resenha esperta da Fly Geral TV. E agora uma curtinha aqui, o Fabrício Bruno deu uma entrevista para o Globo Esporte e abriu o seu coração, rasgou o seu peito em relação a essa entrevista. Entre alguns destaques, eu queria falar sobre o que ele disse quando o empresário dele ligou para ele e falou que o Flamengo estava interessado na sua contratação. Bastante engraçada essa situação. O empresário dele ligou para ele, ele falou para o empresário: não precisa nem ligar para mim, você já podia responder por mim, é claro que eu quero ir para o Flamengo. Quando for assim, se for o Flamengo, não precisa nem perguntar, pode responder por mim que está tudo tranquilo. E aí ele veio parar aqui no Flamengo. Mas ele também revelou que as palavras ferem muito, né? Que ele chegou sob desconfiança e depois ele teve aquele problema crônico no pé e ele ficou bastante tempo afastado. E ele falou que as palavras ferem, né? Que alguns certos tipos de comentário fazem mal para ele, mas que isso aí é uma coisa normal do futebol. E que ele confia muito no seu potencial. Ele falou que na época do Bragantino, mesmo o Bragantino lutando para não cair, ele estava lá com números muito bons. E foi assim também no seu penúltimo clube, que ele tem potencial, né? Ele até citou uma frase que o pai falou para ele: meu filho, vai lá e faz o que você sabe, que as pessoas vão ver o que você é de verdade, vão ver o seu potencial. E é isso que ele leva para a vida. Ele mira na lua, conforme ele mesmo disse, mas com os pés no chão. E o que eu gosto dele é que ele tem bastante convicção que o seu futebol é bom. E a gente vê dentro de campo esse monstro que está se mostrando aí, o Fabrício Bruno. Então, quero que ele fique bastante tempo no Flamengo, um cara identificado com o clube rubro-negro, e ele mandou a real, ele falou: todos os jogadores que não estão aqui gostariam de estar vestindo o vermelho e preto. Então, muito legal a gente ter contratado um zagueiro desse nível. Gosto muito do Fabrício Bruno. Todas as partidas que ele jogou, ele não chegou a dar uma pichotada assim, elementar. Ele tem jogado um futebol redondo, estou gostando muito dele. Você também está gostando do futebol do Fabrício Bruno? Por favor, coloque nos comentários. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e